Você já ouviu falar que aula dada é aula estudada, certo? Isso é a realidade e é a regra para todo mundo que está na escola, cursinho ou qualquer instituição que tenha aula. Mas uma pergunta aqui: como é que faz para você estudar quando você quase não tem tempo para estudar, justamente por conta do excesso de aulas? Então, essa é uma situação muito comum que eu vejo no dia a dia e principalmente com as pessoas que me contratam para fazer mentoria de planejamento de estudos. No geral, funciona assim. Muita gente tem aula de manhã, tem aula de tarde, algumas atividades pessoais à tardinha para de noite e tem que estudar de noite, né, antes de dormir, porque amanhã tem aula de novo e depois tem que estudar de novo, e no outro dia tem aula de novo e tem que estudar de novo. E no fim das contas você tem uma rotina com um monte de aula e pouco tempo de estudo. Então, como que a gente estuda numa situação como essa? O estudo, no geral, você tem que entender o quê? Que o estudo tem como consequência, né, a aprendizagem daquilo que você começou a entender e compreender numa aula. Então vamos partir do princípio aqui de que a gente está falando de gente, de estudante, que tem aula de manhã ou aula de tarde e que estuda de noite. Ou que tem aula de tarde, de noite, ou aula apenas à noite, mas o fato é de alguém que tem aula e que, consequentemente, tem que estudar essas aulas. E, normalmente, muita gente não tem esse tempo. Então, na hora de estudar, e você tem apenas ali meia hora, uma hora e meia, e você tem que dar conta de estudar as matérias do dia, né, e no fim das contas você vai ter 15, 20, 30 minutos para estudar as matérias do dia, né, cada uma delas, a estratégia para usar é a seguinte, primeiro ponto. Aula boa significa estudo rápido, né? Então, se você é um bom aluno, se você aproveita bem suas aulas, se você presta atenção, se você, durante a aula, consegue fazer boas anotações que vão servir de um registro de aula, para quando você chegar em casa você facilitar teu estudo, isso tudo acelera. Então, repara, se você é um bom aluno, você pode estudar menos, certo? Por quê? Porque você já iniciou bem um processo de entendimento e compreensão de um determinado conteúdo. Agora, qual é a situação? Ser um bom aluno não por si só já não resolve, né? O bom aluno aqui que eu falo é o quê? É aquela pessoa que de fato aproveita a aula. Não é a criatura que está lá levantando a mão e falando, professor, eu sei. Isso não é ser bom aluno. Ser bom aluno é você realmente estar ali presente na aula, concentrado, com foco, fazendo anotações, tirando dúvidas com o professor quando elas aparecem, fazendo as atividades, mas principalmente gerando daquela aula um resumo, algum registro, alguma coisa que você vai usar depois naquele tempinho pouco que você tem para estudar. Então, digamos que você foi um bom aluno, você fez tudo o que tinha que fazer, prestou atenção, compreendeu e criou um bom resumo, um bom registro. Quando você chega em casa e tem o teu pouco tempo de estudo, nesse caso você vai ter dois caminhos. Se você estiver seguro com o conteúdo e puder dar uma olhada em questões, caso você tenha, né, livros e o recurso, né, de poder fazer questões, você vai chegar em casa, você vai dar uma olhada nesse livro, você vai pegar essas questões e no pouquinho tempo que você tem, você vai fazer duas ou três questões, certo? E aí você vai corrigir essas questões e você vai verificar se você acertou. E aí, se você errou alguma questão, você vai parar, vai trabalhar ali naquela questão que você errou e vai fazer mais duas ou três questões. E aí vai parar, vai corrigir, vai ver o que errou. E cada vez que você faz as questões, para, corrige e acerta os pontos, você volta lá no seu caderno, lá no seu resumo e melhora ele. Se você teve um erro de questão que você não entendeu por que você errou, porque se você não entendeu direito o que aconteceu ali, aí isso revela que falta alguma coisa de teoria para você. Aí você vai lá no livro, certo? Lá no seu livro, lá no seu material teórico e faz uma leitura pontual daquela coisa que você errou. E se você fizer isso no pouquinho tempo que você tem, você já consegue fazer mais coisa do que simplesmente chegar em casa e ficar lendo resumo ou, de repente, estudando pelo livro, certo? Porque pode ser que você não tenha tempo para, de fato, estudar todo o livro. Então você vai fazer questões para perceber o que você não sabe, e aí você vai estudar no livro esse pedaço que você não sabe, pelo menos agora. Uma coisa que faz parte da realidade de quem não tem tempo para estudar de segunda a sexta é que você vai ter que compensar essa falta de tempo lá no final de semana. Então, uma solução, que às vezes não é muito agradável, mas é uma solução, é você compensar no final de semana. Então, lembra, se o mantra sagrado diz assim, ó, a aula dada é a aula estudada hoje. Você faz hoje esse estudinho.
Ou pelo menos você estuda aquelas principais matérias que você precisa, que você tem mais dificuldade. Aquelas disciplinas que você, de repente, acha mais fácil, acha mais simples e que você não tem tanto prejuízo assim de jogar para o sábado ou para o domingo, aí você joga lá para sábado e domingo, tá? Então, o fato é que para quem tem pouco tempo de estudo, de segunda a sexta, durante a semana, você vai ter que fazer esse estudo de sobrevivência, que é o estudo por poucas questões e corrige, mais algumas questões e corrige. Precisou, vai no livro e lê somente aquele ponto. Agora, o que acontece se você foi para a aula, aí você chega em casa, você dá uma olhada nas questões e nada faz sentido? Você olha para elas e fala assim, cara, não estou entendendo. Né? Nesse caso, significa o quê? Que apesar de ter ido para a aula e ter prestado atenção e ter sido um bom aluno, ainda te falta muita teoria, certo? Ou às vezes as questões podem ser descalibradas, está no lugar errado, né? Pode ser que a questão seja difícil demais, mas no geral, quando essa sensação acontece de, porra, eu tô olhando para umas questões aqui e eu não consigo entender o que está ali, né, o que tá ali dentro, isso é um sinal de que falta teoria para você. Aí nesse caso, você não vai fazer questão, você vai simplesmente pegar o livro e você vai trabalhar a leitura e vai melhorar seu resumo, melhorar a sua compreensão, você vai melhorar a organização mental daquele conteúdo, tá? Então, o que vai acontecer? Nesse caso, você provavelmente vai ficar com o teu estudo incompleto. Você não vai ter tempo nem de ler tudo e nem de melhorar teu resumo e nem de fazer questões. Então entra de novo a regra, né? Para quem tem pouco tempo de estudo na semana, é importante compensar no final de semana. Então, na tua rotina de estudo, é legal você ter ali momentos que você vai chamar de ajuste de conteúdos. Nesse momento de ajuste, você vai fazer o quê? Você vai desatrasar alguma matéria, você vai completar algum estudo que está incompleto, certo? E você pode, de repente, colocar isso num dia ou outro da semana que você tenha mais tempo, ou simplesmente fixar isso no final de semana e ter consciente na sua rotina que todo final de semana eu vou sempre usar para desatrasar conteúdos e completar estudos que estão incompletos, tá bom? Então, isso é parte da solução, isso é parte do problema. Outro ponto, quando você, né, tem pouco tempo para estudar durante a semana, às vezes você pode, né, tirar um tempinho na hora do almoço, numa carona, num ônibus, em algum momento assim que você está mais ocioso, certo? E que de repente você pode usar para estudar. Nesse caso, o que você vai fazer também? Você vai trocar a palavra estudar pela palavra trabalhar. Então você vai trabalhar um conteúdo. E isso te dá uma espécie de liberdade espiritual, digamos assim, de você pensar assim, tá, estudar soa muito leitura, resumo e questões. Quando eu falo trabalhar o conteúdo, é basicamente você pensar assim, ok, eu tive, por exemplo, aula sobre fotossíntese e eu preciso trabalhar esse conteúdo. Então, esse conteúdo eu vou trabalhar, quando puder, por leitura, por anotações, por questões. Mas eu também posso trabalhar ele por aplicativos de questões. Eu posso trabalhar ele num mapa mental digital. Eu posso trabalhar. Caramba, acordei cedo para gravar. Então, eu posso trabalhar com um mapa mental, né, digital. Eu posso, de repente, usar videoaulas. Eu posso usar videoaulas sobre questões comentadas. Já teve essa experiência de, ao invés de buscar uma videoaula de conteúdo bruto, procurar uma videoaula com um professor corrigindo questões daquilo que você está estudando? Isso também é trabalhar o conteúdo, certo? Às vezes trabalhar o conteúdo você tem pouquinho tempo, mas você consegue de repente pegar teu resumo e dar uma melhoradinha nele. Isso é trabalhar conteúdo. Então você também pode usar horários, né, que oportunamente vão aparecer na sua rotina para fazer isso de trabalhar o conteúdo, para pelo menos ganhar tempo na hora que você realmente sentar para estudar, certo? Então digamos que você tem aula de manhã e de tarde na sua escola e você tem ali o teu horário de almoço. Lá no teu horário de almoço você pode reforçar ou trabalhar um conteúdo que vai acelerar e melhorar o teu estudo, mesmo que com pouco tempo, lá de noite, no final do dia. Tá bom? Então, isso aqui é uma orientação e uma dica que eu queria dar, né, baseada numa pergunta que eu recebo quase todo dia, porque eu recebo muitos estudantes da escola integral, que tem aula de manhã, que tem aula de tarde, que tem um monte de aula todo dia, e que quando chegam em casa, querem ter aquele tempo, né, para chegar em casa, comer alguma coisa com dignidade,
tomar um banho, se possível fazer algum tipo de atividade física, porque atividade física é fundamental na rotina de quem estuda. E aí essas pessoas, quando vão estudar, elas se veem ali com uma rotina que permite, no máximo, 1h30, 2 horas de estudo, porque logo elas têm que dormir para no outro dia acordar cedo e começar tudo de novo, certo? Um erro clássico aqui. Digamos que você sofre dessa rotina, né? Você tem aula de manhã, tem aula de tarde e você só tem o turno da noite para estudar. E aí você genialmente pensa, então eu vou estudar até meio-dia, até meia-noite, até 1h da manhã, eu vou estudar tudo que eu puder e só vou parar de estudar hoje à noite, depois que eu estudar toda a matéria que eu queria, do jeito que eu queria. Isso não é uma escolha muito sábia. Por quê? Porque se você faz isso, você vai dormir tarde, para no outro dia acordar cedo e para no outro dia sofrer as consequências disso tudo. Então lembra que quando você tem pouco tempo para estudar, você pode, né, cair na armadilha de não dormir, ou dormir pouco, ou dormir mal, para ganhar mais tempo de estudo. E isso é uma armadilha. Por quê? Por 2 motivos. Porque, primeiro, se você não dorme com a quantidade e a qualidade suficiente que você precisa, você não consegue processar a sua aprendizagem. Lembra que o processo de aprendizagem depende do sono para acontecer. Né? O processo de consolidação, de quando você realmente aprende alguma coisa, ele acontece principalmente e majoritariamente enquanto você dorme. Então, se você não dorme, você não aprende. Segundo, você condena teu dia seguinte. Né? Se você dorme mal hoje, por exemplo, na segunda-feira, lá na terça-feira, você vai ter um dia ruim de aulas, onde você vai ter menor concentração e, por conta disso, menor atenção e foco. E aí a consequência qual é? Aquelas aulas que você deveria prestar atenção para ganhar tempo à noite, na hora de estudar, você não vai conseguir prestar atenção, você não vai ter proveito nenhum. Então pensa, a grande coisa das tuas aulas é que você tenha aproveitamento delas, para quando chegar de noite, mesmo com pouco tempo, conseguir estudar da melhor forma possível aquele conteúdo. Tá bom? Então, essa é a minha recomendação e essa é a minha pergunta, a minha resposta para essa pergunta sobre o que fazer quando eu tenho pouco tempo para estudar na minha rotina de estudo. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se para vocês faz sentido, deixa aqui um comentário. Se puder, se você tiver alguma dúvida, se você tem alguma contribuição ou alguma colocação sobre alguma coisa que eu falei, deixa também aqui nos comentários, que vai ser um prazer continuar essa conversa com outros vídeos, tá bom? Esse aqui é um vídeo que faz parte da série de perguntas e respostas, onde você lança uma pergunta e eu te dou aqui uma resposta. Essa pergunta você pode fazer aqui nos comentários ou em qualquer uma das minhas redes sociais, tá bom? A gente se vê numa próxima aula.